Salve galera, tudo bem? Aqui é o Marcos Araújo e hoje eu vou trazer um pouquinho do processo de construção do sincretismo religioso no Brasil, né? Trazendo um pouquinho do seu contexto histórico e falando um pouquinho das religiões que sucederam, né? Depois desse processo de construção religiosa, do sincretismo religioso. É o candomblé, é a umbanda e o catolicismo popular. Dentro de um contexto histórico, para começar, esse processo de sincretismo no Brasil ele começou com a chegada, obviamente, dos portugueses aqui no século XVI, né, que trouxe pra gente o catolicismo. E naquela ocasião, quando os europeus eles chegam aqui, isso assim resumindo muito, né, eles começam a injetar sua cultura aqui nos povos indígenas que aqui já estavam, né, que tinham suas práticas, suas etnias, seus idiomas, suas culturas. E ali nas primeiras décadas de colonização já se percebeu que os próprios indígenas foram aglutinando um pouco dessa cultura religiosa dos portugueses, que é o catolicismo. Nesse tempo, ali quando começou a chegada forçadamente dos escravizados africanos, que vêm do continente africano, principalmente os Yorubais, os Bantus e os Jejes, sobretudo ali na Bahia, né, enfim, no iníciozinho da colonização, no cativeiro já, você imagina, os africanos eles cultuavam suas tradições. E nesse momento, há um povo iorubá que lá no continente africano não tinha contato com o povo jeje, que não tinha contato com o povo banto, idiomas diferentes, eles são colocados dentro do cativeiro, né, nas senzalas, e começam a trocar experiência, a trocar suas culturas, e aí começa ali nas primeiras décadas um surgimento de uma cultura religiosa, e também não dá para se negar e esquecer que a cultura indígena também foi aglutinada nesse processo, porque eles já estavam se relacionando também com indígenas de certa forma, e principalmente da cultura europeia, a cultura de Portugal, o catolicismo. Afinal de contas, houve um processo de conversão, né? Portugal tentou converter, né, indígenas e os africanos escravizados. Então, há nesse processo o quê? Uma mistura de religiões de vários deuses africanos nas senzalas com algumas culturas indígenas e algumas culturas também do catolicismo. E dá para a gente também, é importante salientar, né, que eu costumo acreditar que esse processo todo que aconteceu ali no Brasil colonial é como se fosse a gênese de duas das principais religiões afro-brasileiras que a gente tem no Brasil, que é o candomblé e a umbanda. O candomblé é uma religião, basicamente, que combina elementos das tradições africanas, sobretudo, como eu já tinha falado, os Yorubais, Bantus e Jejes. Eles basicamente cultuam, né, suas tradições, cultuam os deuses africanos, tradicionalmente. Mas como a gente está falando de diversidade religiosa no Brasil, há em diversas regiões, por exemplo, barracões, ilês, terreiros, enfim, de candomblé, que também tem dentro do seu culto religioso algumas mesclas com alguma tradição indígena, ou com até mesmo correlacionando, né, já o sincretismo religioso com esses deuses africanos, como Ogum, Iemanjá, Xangô, com santos católicos. Né? Isso não é uma regra, né? A gente está falando de diversidade religiosa, a gente tem que entender, como eu sempre falo, que cultura, que religião, ela além de tudo também é cultura, logo ela não é estática. Né? A religião, por ser cultura, ela também sofre variações no decorrer das décadas, né? E não existe um candomblé mais correto que o outro, assim também como a umbanda, daqui a pouco eu vou falar, porque são diversas formas de se cultuar o divino. Então a gente encontra terreiros de candomblé agora, hoje em dia, que são mais africanizados, com sua tradição. Eu particularmente acho o máximo ainda existir barracões de candomblé que tem ali a sua raiz, principalmente e sobretudo na prática realmente de tradições africanas. Mas óbvio, houve um sincretismo religioso e hoje em dia a gente encontra terreiros de candomblé que tem mistura um pouquinho também de umbanda, que também traz elementos dos povos indígenas e também do sincretismo religioso com alguns santos católicos. A umbanda, por outro lado, é uma religião mais universalista, digamos assim, né? Ela tem também elementos da cultura africana, mas a gente tem em algumas umbandas que são mais universalistas uma cultura também é uma umbanda mais cristianizada, por assim dizer, uma umbanda também que tem, além de tudo, um pouco das tradições africanas no seu ritual. Há também manifestações de espíritos que às vezes são africanos, indígenas ou até mesmo europeus, como por exemplo os povos ciganos, o povo do Oriente, por exemplo, numa umbanda mais esotérica. E o próprio espiritismo também, que foi trazido no Brasil para o século XIX, que é uma religião francesa, foi trazido ali basicamente no auge ali do positivismo, né, no Brasil. E essa religião, ela também sofreu assim, um processo de sincretismo com a Umbanda. Então a Umbanda a gente tem um pouco de África, um pouco de povos indígenas, um pouco de cristianismo, um pouco de espiritismo.
né? Mas, obviamente, é o que eu sempre digo, não há uma religião mais correta que a outra. Como já tinha falado aqui no início do vídeo, é um processo de cultura, né? Então, há uma diversidade religiosa imensa, tanto no candomblé quanto na Umbanda, e não há uma religião mais correta que a outra, e sim uma diversidade cultural e várias formas de se chegar ao divino. E é isso, o sincretismo religioso no Brasil, ele não é isento de desafios e controvérsias, né? Até porque a gente está falando de um país muito grande, com muita diversidade cultural, um país que talvez seja o que mais tenha sofrido com o impacto de muita cultura diferente, sobretudo em relação à religião, né, à manifestação religiosa. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, isso se reflete no preconceito religioso, né, nessa discriminação religiosa que a gente tem, nessa intolerância religiosa. Inclusive, hoje em dia, já temos uma delegacia para combater, né, especializada para combater crimes de intolerância religiosa. A gente viu alguns casos aqui no Rio de Janeiro sofrendo com isso, né, no início desse ano de 2024, mas é uma coisa que acontece já, acho que no século XXI todo, né, basicamente. Se fosse aqui, daria um outro vídeo, né, sobre a perseguição religiosa que a Umbanda e Candomblé sofreu, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XX, no início. E é isso, a gente tem, para completar, um país muito plural em relação a essas religiões, né? A religião católica, a Umbanda, o Candomblé, e isso reflete e molda, né? Na verdade, ajudou a moldar basicamente a identidade do povo brasileiro, né? Então, basicamente, a gente tem ali gente no Rio de Janeiro que cultua uma religião afro-brasileira de uma forma, no Rio Grande do Sul a gente tem muito famoso lá o Batuque do Rio Grande do Sul, que é cultuado de uma outra forma, na Bahia, no norte do país também. Sem falar que desde o Brasil colônia, Brasil império ali, a gente tem o próprio catolicismo, que era uma religião nacional, né? Ela era uma religião, a única religião que deveria ser por lei praticada no Brasil, colônia e império, e mesmo assim tivemos um catolicismo muito diverso, né? Dentro das províncias, assim, justamente por conta desse amálgama de cultura que a gente tem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo, assim, eu sempre tento fazer um vídeo menor, mas nunca dá, porque eu gosto muito de falar. Vou fazer alguns cortes aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dei um resumão aí sobre como foi, né, como aconteceu o processo de construção do sincretismo religioso no Brasil, trazendo um pouco do contexto histórico, falando um pouco do candomblé e da Umbanda, e como hoje isso ajudou a formar a identidade do nosso povo brasileiro. Até mais.